Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do sexto ano do ensino fundamental. PET de número 5, atividades da semana de número 3, combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, observe os triângulos. E aqui eu tenho o triângulo 1, o triângulo 2 e o triângulo 3. E nesse momento, pessoal, nós vamos aqui falar de alguns elementos desses triângulos. Nós vamos falar dos lados do triângulo, a quantidade de lados de um triângulo e vamos falar também dos vértices de um triângulo, bem como a quantidade de vértices, ok? Então, olha, ele diz assim, ó, o triângulo de número 1, ó, o triângulo de número 1, ele é chamado de triângulo ABC. Por que triângulo ABC? Porque aqui o vértice é A, o vértice é B e o vértice é C. Eu posso colocar a palavra triângulo por extenso ou eu posso colocar o símbolo, olha. Então, triângulo ABC ou simplesmente triângulo ABC, tá bom? Esse triângulo ABC, ele tem 3 lados. E é óbvio, todo triângulo tem 3 lados. Quais são os lados desse triângulo? O lado AB, por isso que ele colocou aqui pra gente, ó, lado AB. O lado BC, tá aqui, ó. E o lado AC. Aí você fala assim, professor, eu poderia colocar desse jeito, ó, lado BA, lado CB e lado CA? Pode, não tem problema. É mais comum colocar na ordem alfabética, mas não tem problema nenhum. Lado AB é a mesma coisa que lado BA, tá bom? Não tem problema nenhum. E esse triângulo ele tem 3 vértices. O que são os vértices? Os vértices são o encontro dos lados, ó. Então esse lado encontra com esse aqui em cima. Esse aqui é chamado de vértice A. Esse lado é o vértice B e esse lado é o vértice C. Então vértices A, B e C. Com base nisso, ele pediu para a gente completar dos triângulos seguintes. Tá bom? Então nós vamos fazer a mesma coisa que ele fez aqui. Triângulo de número 2. Ó, triângulo de número 2 é o triângulo KWY ou KYW. Lembrando, a ordem das letras não importa, tá bom? Então aqui, ó, é o triângulo, eu vou colocar KWY. Pronto. Ou simplesmente eu uso o símbolo de triângulo, ó. Triângulo KWY, tá bom? Ele também tem 3 lados. Como eu disse a vocês, triângulo sempre tem 3 lados. Quais são esses lados? O lado KY, ó. O lado KY. O próximo lado KW, vou colocar assim, ó, KW. E o outro lado é YW ou WY. Vou colocar WY. Tá bom? Pessoal, eu vou chamar a atenção que eu estou falando dos lados, né? É mais comum, fica mais coerente eu colocar um tracinho em cima, ó. Ó, por que que é um tracinho? Porque o lado ali não é um pedacinho de reta, começa num vértice e termina no outro, nós chamamos de segmento. Então é mais coerente colocar isso aqui, tá bom? Ah, professor, mas o PET não trouxe aqui. Mas a gente coloca, ó, porque é mais coerente fazer isso. Tá bom? Porque toda vez que eu falo de segmento, eu coloco aquele tracinho mostrando que é um segmento. Tá bom? E os vértices? Quais são os vértices desse triângulo 2? É o vértice K, o vértice W e o vértice Y. Pronto. O triângulo de número 3 é o triângulo que eu chamo de RNX ou NRX. Tá bom? Então eu vou colocar aí, ó, triângulo NRX ou triângulo NRX. Quais são os lados? O lado, a parte de cima lá, ó, lado RN, vou colocar assim, fica melhor. O lado RX, ó, lado RX e o lado NX, pronto, ou XN. Quais são os vértices? Vértice R, vértice N e vértice X. Pronto, esses são os vértices.
Beleza? Vamos fazer a atividade de número 2. Vamos lá. Questão número 2. Para comemorar a Copa do Mundo, Marina fez umas bandeirinhas diferentes. Ela recortou triângulos equiláteros nas cores verde e amarelo, como mostra a figura. Em seguida, colou o lado MN de cada triângulo verde com o lado PQ de cada triângulo amarelo. As bandeirinhas de Marina ficaram com a forma de 1 e me deu algumas opções aí. Pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui dois triângulos equiláteros. O que são triângulos equiláteros? São triângulos que os lados têm a mesma medida, têm o mesmo tamanho. Então, ó, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Tem a mesma medida. Aqui a mesma coisa, ó. Esse é igual a esse, que é igual a esse. Tá bom? Aí o que ela fez? Ela pegou esses dois triângulos e colou. Ela pegou esse lado e colou aqui, ó. Ficaria mais ou menos assim, ó. Ela vai colar aqui em cima e aí vai ficar aqui para baixo esse outro lado, ó. Então é como se ela fizesse isso, pegasse esse verde e colocasse aqui debaixo, tá bom? Observa que isso gera uma figura. Deixa eu melhorar esse triângulo verde, esse triângulo aqui, ó. Ela fez assim, ó. Pronto. Observa que gerou aqui uma figura. Essa figura, ela é o quê? Ela é um losango, é um quadrado, é um trapézio ou é um triângulo? Pessoal, essa figura é um losango. Por que ela é um losango e ela não é um quadrado? Porque esses triângulos inicialmente, eles são equiláteros. Triângulos equiláteros quer dizer que cada ângulo aqui, ó, é um ângulo de 60 graus. Então esse ângulo aqui é 60 graus. No quadrado, os ângulos internos são ângulos de 90 graus, tá bom? Então a figura que forma é um losango. Não é um trapézio, não é um triângulo e também não é um quadrado. Nós temos aí um losango. Beleza? Vamos fazer a questão de número 3. Vamos lá. Questão de número 3 diz o seguinte, ó. Observe atentamente os triângulos representados sobre a malha quadriculada a seguir. Então, ó, vou colocar aí os triângulos, olha. Aí ele fala, conforme a medida dos lados, classifique-os como equilátero, isósceles ou escaleno, preenchendo corretamente as lacunas abaixo. Pessoal, o que é triângulo equilátero? Os três lados são iguais. Triângulo isósceles, dois lados iguais. Triângulo escaleno, três lados diferentes, tá bom? Então vamos lá. O triângulo ABC, esse primeiro triângulo aí. Observa, pessoal, que pela malha quadriculada a gente consegue perceber, né? Os três lados têm a mesma medida. Se tem a mesma medida, esse triângulo é um triângulo equilátero. Ok? Então ele é um triângulo equilátero. O próximo triângulo aí, olha, é o triângulo DEF, ao lado aí. Olhando na malha quadriculada, a gente percebe que os três lados têm tamanhos diferentes. Tamanhos diferentes em triângulo quer dizer que é um triângulo escaleno. Tá bom? O triângulo GHI, que está ao lado aí, ó. Dá uma olhadinha pela malha quadriculada. Esse triângulo tem dois lados iguais. O lado GI e o lado GH. Dois lados iguais. É um triângulo isósceles. Tá bom? Isósceles. O próximo triângulo aí, ó. O triângulo JKL, que é o último triângulo lá à direita. Pela malha quadriculada, olha, a gente percebe que tem dois lados iguais. O lado JK e o lado JL. O lado KL não é igual aos outros dois. Só tem dois lados iguais. Então é um triângulo isósceles. Tá bom? O próximo triângulo, MNO. O primeiro triângulo aqui embaixo, olha. Dá uma olhadinha pela malha quadriculada. Você nem precisa colocar régua para medir. Pela malha quadriculada você percebe que os três lados têm medidas diferentes. Três lados com medida diferente. O triângulo é um triângulo escaleno. Triângulo PQR. O segundo triângulo aí da segunda fileira, ó. PQR. Olha aí, pessoal. O lado PR tem a mesma medida que o lado QR. Porém, não é igual ao lado PQ. Dois lados iguais, triângulo
isósceles. Aí você fala assim, professor, mas por que é igual? Basta olhar pela malha quadriculada, a gente percebe pela distância de um quadrinho até o outro, tá bom? Mas se você quiser, você pode pegar a régua e conferir as medidas. O triângulo STV, o lado TS é igual ao lado SU, dois lados iguais. E o lado TU é maior do que eles, né? Então, dois lados iguais é um triângulo isósceles. O triângulo VWZ, dá uma olhada pelo desenho. Tem três lados com medidas diferentes. Três lados com medidas diferentes é um triângulo escaleno. Pronto. Então, é só classificar de acordo com o lado. Equilátero, três lados iguais. Escaleno, três lados diferentes. Isósceles, dois lados iguais. Tá bom? Vamos fazer a questão de número 4. Vamos lá. Questão número 4. Na figura ABHI, é um retângulo com dimensões 15 centímetros e 35 centímetros. BDFH é um quadrado. E os triângulos BCD, DEF e GFGH são equiláteros. Pessoal, então tá aqui a figura, olha. Esse lado é 15 centímetros, esse lado é 15 centímetros, ok? Aqui dentro, ó, é um quadrado, o BDFH é um quadrado, ok? Esse triângulo e esse triângulo são triângulos equiláteros. Ele quer saber o perímetro. O que é perímetro? Perímetro é somar todos os lados. E aí eu vou te chamar a atenção, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou somar todos os lados. Esse lado aqui é igual a esse, que vale 35. Agora eu preciso descobrir quanto que mede cada um desses lados aqui, ó. Eu sei que eles têm o mesmo tamanho, porque falou que esses triângulos são equiláteros, não falou? Se esse triângulo aqui é equilátero, quer dizer que esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse e que é igual a esse. Por que eu sei que esse lado aqui dentro é igual? Porque falou que é um quadrado. E quanto que mede esse lado? Esse lado aqui, pessoal, ó. Esse lado é o mesmo aqui, ó, é 15. Se esse lado é 15, esse é 15, esse é 15 e esse é 15. Automaticamente, o lado de cada triângulo vai ser 15, ó. Aqui mede 15, aqui mede 15, 15, 15, aqui 15, e aqui 15, e aqui 35. Então agora é só somar todos os lados. Se você quiser pegar o 15, que repete, e multiplicar pela quantidade de vezes que ele repete, pode, tá bom? Então, perímetro é a soma dos lados. Eu vou pegar aqui, ó, é 15 mais 35 mais, e aqui eu venho, 15 vezes. Quantas vezes ele repete? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 35 de novo, ó. Então, eu estou somando todos os lados. Aí você vai falar assim, professor, não soma aqui dentro, não? Não, perímetro é a soma dos lados, o que está do lado de fora da figura, tá bom? E aqui eu multipliquei por 6, porque aqui eu tenho 6 lados medindo 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você fala assim, professor, mas aqui também mede 15. Eu poderia, ao invés de colocar esse, fazer desse jeito, ó, 35 mais 15 vezes 7? Pode. Tá bom? O importante é que você some todos os lados. Então aqui, olha, vai ficar, ó, perímetro é igual 15 mais 35, isso vai dar 50, mais 15 vezes 6, 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 1. É 6 mais 3, 90, mais o 35. Agora eu vou somar isso aqui. 50 mais 90 dá 140, mais 35, 175 centímetros, né? A alternativa correta aqui, ó, é a letra B, 175 centímetros. Vamos fazer então agora a questão de número 5. Vamos lá. Questão número 5. Veja os 13 triângulos formando o desenho abaixo. Vamos separá-los de acordo com as medidas de seus lados e ângulos. Complete as lacunas nas frases abaixo, indicando os triângulos pelo número da figura. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vou colocar aí a figura, olha. Aí diz o seguinte, olha.
a primeira lacuna, triângulo com 3 lados iguais. Pelo desenho, a gente percebe que são esses triângulos do meio, né? Então, a primeira lacuna aí, ó, são os triângulos, olhando no desenho, o triângulo 5, 6, 7, o triângulo 9, 10, 11, 12 e 13. São os triângulos com 3 lados iguais. O segunda lacuna, triângulos com exatamente 2 lados iguais. Então aqui a primeira lacuna, a segunda lacuna. Com exatamente 2 lados iguais, nós percebemos pelo desenho que esse triângulo lá em cima, ó, esse triângulo azul, que é o triângulo de número 2. E a próxima lacuna, triângulo com os 3 lados diferentes. O triângulo de número 1, o triângulo de número 3, o 4 e o 8. Triângulo com todos os ângulos menores do que 90 graus. Aí, pessoal, nós podemos utilizar o transferidor de graus para verificar. Mas eu já vou adiantar, esses triângulos do meio não precisa. Se eles têm os 3 lados iguais, automaticamente os ângulos internos são iguais a 60, ou seja, são menores do que 90. Então eu vou começar por esses do meio, que são os triângulos 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13. Porém, nós temos aí o triângulo 1 e 3, que se você medir, você vai perceber que os ângulos internos dele também são menores que 90. Então eu vou acrescentar aqui o triângulo 1 e o triângulo 3, tá bom? Tem os ângulos internos menores do que 90. O próximo, triângulo com um ângulo maior do que 90. O único triângulo com um ângulo maior do que 90 é o triângulo 2 aí, ó. Então a resposta é o triângulo 2. E triângulo com um ângulo igual a 90. Triângulo com um ângulo igual a 90 é o triângulo de número 4 e o triângulo de número 8. 4 e 8. Combinados? Vamos fazer a questão de número 6. Vamos lá. Questão número 6. Observe a figura formada por quadrados, com suas diagonais e responda. Então tá aí a figura, olha. Ele é um quadrado enorme, formado por vários quadradinhos, e as diagonais aí vão formando pequenos triângulos, tá bom? E ele fala assim, ó. Quantos quadrados amarelos preciso unir para formar a figura azul escuro? Pessoal, dá uma olhadinha, olha. Aí em cima, eu até coloquei aqui, ó. Se eu juntar 2 pequenos triângulos amarelos, eu formo um quadrado amarelo. Tá vendo? Ó? 2 triângulos amarelos formam um quadrado. E eu quero saber quantos quadrados cabem aqui dentro dessa figura em azul. Basta você dividir essa figura em azul em pequenos triângulos amarelos, ó. Então eu posso cortar aqui, ó. Eu formei 2 triângulos amarelos. Se eu corto aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos amarelos. Aqui a mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Triângulo amarelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Triângulo amarelo. Porém, para formar um quadrado amarelo, usa 2 triângulos, né? Então, basta você pegar o 12 triângulos amarelos, ó. Vou colocar aqui, ó. 12 triângulos amarelos e dividir por 2. Vai dar 6 quadrados amarelos, ó. 2 triângulos dá um quadrado. Então, 12 triângulos dividido por 2 vai dar 6 quadrados amarelos. Beleza? Então, essa aí é a resposta da primeira pergunta. A segunda pergunta, qual é o nome do polígono que tem a forma da figura azul escuro? Pessoal, essa figura enorme aqui, ó, o nome dele é um trapézio, né? Então a resposta é trapézio. Combinados? Vamos fazer a questão de número 7. Vamos lá. Questão de número 7. Os quadriláteros abaixo foram construídos com a junção de raios de circunferências que se tangenciam. Então eu vou colocar aqui o desenho, olha. Tenho várias pequenas circunferências que formam quadriláteros. Aí está falando, olha, responda as questões a seguir. Letra A.
Os lados dos quadriláteros montados têm todos as mesmas medidas? A resposta é não. Todos têm a mesma medida? Não. Observa que o primeiro tem, o segundo tem, mas o terceiro já não tem, é um trapézio. Tá bom? Então a resposta é não. Letra B. Os quadriláteros possuem alguns de seus lados paralelos? Nesse caso, todos que montaram possuem alguns dos seus lados paralelos. Então a resposta é sim. Por quê? Olha, por exemplo, vou pegar aqui, olha, o quadrado. O quadrado, esse lado é paralelo com esse, e esse é paralelo com esse, tá bom? Então sim, possui alguns dos seus lados paralelos, todos esses que foram aí montados. Letra C. Os ângulos internos dos quadriláteros devem ser sempre iguais? A resposta é não. Os ângulos têm que ser iguais? Não, no quadrado é. Mas no terceiro aí, ó, que é o trapézio, os ângulos já não são mais iguais. Letra D. É possível montar quadriláteros com ângulos internos diferentes? A resposta é sim. Tá bom? É possível sim montar um quadrilátero com ângulos internos diferentes. Letra E. Quais quadriláteros possuem os dois pares de lados opostos paralelos? Pessoal, lados opostos paralelos é o quadrado, ó, o quadrado, o retângulo, o losango. Ele fala assim, ó, possui os dois pares de lados opostos paralelos. O quadrado, o retângulo, o losango, nós chamamos aqui o paralelogramo, ó, logramo. Então todos esses têm os pares de lados opostos paralelos. Letra F. Quais quadriláteros possuem todos os ângulos internos retos? Ou seja, ângulos de 90 graus. Nesses desenhos aí é o quadrado, tá bom? É o quadrado, nos que já estão formados. Porém, tem também o retângulo. Não está aí no desenho não, mas é um quadrilátero que tem os ângulos internos medindo 90 graus. Letra G. Quais quadriláteros possuem todos os ângulos internos retos e todos os lados com a mesma medida? Nesse caso aí, pessoal, é a letra G, né? Quais quadriláteros? É o quadrado. Além dele ter todos os ângulos internos de 90 graus, ele tem todos os lados com a mesma medida. Beleza? Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí que eu vou te ajudando, hein? Curta aí o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau.